Ei, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda e esse é oficialmente meu primeiro vídeo. E, bom, se você gosta de livros, vlog de livros, indicações, voltado ao conteúdo literário, esse canal é pra você, então pode se inscrever e ficar até o final do vídeo. Bom, esse vídeo eu queria começar com uma coisa que eu achei que seria mais simples, que é a indicação de livros. E eu tenho alguns livros que eu li há um tempo já, e que eu acho que eles são muito bons, só que ninguém fala deles. Então eu vim trazer alguns que eu tenho aqui, e também no Kindle, pra indicar pra vocês. Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro livro que eu queria indicar é um romance e são 7 livros. Só que calma, não se desesperem, eu sei que é uma série grande. Eles são todos fininhos, não chegam nem a 300 páginas. E eles não são uma série que você precisa necessariamente de ler um livro pra ler o próximo. Ela é aquela saga que, tipo, você pode ler o primeiro, depois passar por terceiro sem ler o segundo, ou ler o segundo direto e depois ler o primeiro. Não tem importância de ordem, porque todas elas terminam com o final fechado e o começo é basicamente o mesmo. E vocês já entendem isso bem no primeiro livro, que os próximos você não precisa ler necessariamente em ordem. E bom, eu não tinha botado muita expectativa pra esse livro, até porque foi um livro que eu basicamente comprei pela capa, porque quando eu tava pra comprar, eu procurei no TikTok pra ver se tinha alguma coisa falando sobre a autora ou sobre o próprio livro, e mesmo assim eu não encontrei. Então eu falei assim, gente, é capaz de eu quebrar minha cara com esse livro, mas fui lá com fé e comprei o livro. E bom, se tornou um dos meus romances preferidos, então eu vim indicar pra vocês. Como eu disse, ele é uma saga de 7 livros, e todos eles é tipo a filha e um país diferente. Esse aqui é o primeiro, então é a filha italiana. E bom, ele começa já com a gente vendo a Lily, que é a protagonista, sendo chamada em um escritório de advocacia pra resolver uma coisa do passado da avó dela. E nisso lá a gente conhece, né, a sobrinha da Hope. E a sobrinha da Hope, ela tava arrumando a casa de adoção onde a tia dela trabalhava, né, que era o Hope's House. E nisso ela acaba achando 7 caixinhas de madeira com o nome de algumas pessoas escrito em cima. E essa sobrinha, ela começa a procurar pra essas pessoas pra entregar essa caixinha de volta, porque ela pensou que a tia dela tinha guardado pra no futuro as filhas, né, que tinham sido adotadas, fossem lá e pegassem de volta pra descobrir o passado da mãe, né, descobrir quem era realmente a família dela. E bom, o que acontece? A Lily, ela é chamada nesse escritório de advocacia, e lá ela ganha essa caixinha com o nome da avó dela, e ela começa a procurar sobre as pistas que tinham dentro daquela caixinha. E essas pistas acabam levando ela pra Itália. E nisso ela começa a desvendar o mistério do passado da avó dela. O que é muito legal, porque a gente vê, tipo assim, ela vai passeando por vários lugares da Itália. Ela fica, obviamente, em uma certa região, mas ela vai passeando por vários lugares da Itália. E nisso ela conhece também o Antônio, que é o par romântico dela. E ele trabalha em um vinhedo. E ela também, eu esqueci de falar, ela é aquelas pessoas que ficam experimentando vinho. E nisso eu achei que super combinou ele sendo dono de um vinhedo e ela sendo a moça que experimenta os vinhos. Eu achei isso o auge. E isso a gente vê o romance deles se desenrolando e ao mesmo tempo a gente vê o romance da avó dela se desenrolando. Então essa história ela se passa no presente, onde a gente vê ali a Lily procurando as coisas da avó dela. E também a gente vê o romance da avó dela, que no caso aqui é a Isti, e a gente vê o romance da Isti e do Félix se desenrolando, enquanto o romance do Antônio e da Lilia se desenrolam também. Eu achei esse livro maravilhoso, pra mim ele foi 5 estrelas e favoritado, e eu indico muito ele. Pra quem gostou de Cartas de Amor a Julieta, esse livro é perfeito, gente, é quase a mesma coisa. Só muda um pouquinho que a gente tem essa visão sobre o romance da avó, né? No caso, seria o romance da bisavó da Lily. E ele é muito legal. E eu vou mostrar aqui os outros livros que eu também tenho dessa coleção.
E no Brasil, no momento, só tem 4 traduzidos ainda. Ele está sendo traduzido pela Arqueiro. E só tem 4 traduzidos. E a gente também não tem previsão de quando vai lançar o próximo. Mas é aquela coisa que eu disse, você não precisa necessariamente de ler um pra ler o outro. E você já sabe mais ou menos o básico da história, você vai entender os outros mesmo você tendo lido há um tempão, entendeu? Então fica a dica, esse livro é muito bom. Então, A Filha Italiana, da Soraya Lane, ele é muito bom. E bom, nessa coleção a gente também tem A Filha Cubana, que a gente vai acompanhar a história da Cláudia e da bisavó dela. Então, esse aqui. E, gente, as capas são belíssimas, gente. Eu não vou mentir, né? Eu comprei esse livro aqui justamente pela capa, porque eu achei a capa linda. Então, esse eu tava com um dos medos de quebrar a cara, mas realmente foi um livro que eu amei e virou um dos meus romances favoritos. Bom, tem A Filha Cubana, que é o segundo volume. Ele conta a história da Cláudia, e eu acho que é da Esmeralda. Isso, da Esmeralda, que é a bisavó da Cláudia. Ele é muito legal, se passa em Cuba. E ele é um pouco diferente desse, porque no primeiro a gente tava na Itália e, tipo, depois passava pra Londres. E esse aqui a gente teve um belo salto, porque saiu de Cuba e foi pra Londres. Então a gente teve um salto aí de mares, e que eu achei muito legal. O terceiro é A Filha Grega, que também foi um dos que eu favoritei. O Filha Cubana, eu não gostei tanto, eu dei 4 estrelas pra esse. Mas fica a critério, né? Vai que você gosta. A Filha Grega, que eu também achei muito lindo. Foi um dos romances que eu, tipo assim, amei. Que foi da Ella. E eu esqueci o nome da avó da Ella. Eu não lembro o nome da avó da Ella. Mas essa aqui é a história da Ella. E a ela volta no próximo livro. Tipo, no Filha Suíça, ela aparece no Filha Suíça, mas não tem foco nela. Ela só aparece como uma personagem secundária. Essa aqui é a Ella, que eu achei uma das histórias também muito bonita. Foi uma das, tipo assim, que eu amei também dessa saga. Só perde pra Filha Italiana, porque eu sou suspeita a falar, porque eu amo muito a Itália. Aí temos A Filha Grega, pra quem quiser também, da Soraya Lane. Esse é o volume 3. E o último volume que a gente tem traduzido, que é A Filha Suíça. Ele é assim. Gente, olha a beleza dessa capa. Todos dessa negócio são lindos. Olha a beleza dessas capas. Gente, eu amo essas capas. Ó, sou suspeita a falar dessa saga. Eu amo as capas. Bom, esse é A Filha Suíça. É o 4º volume. E ele conta a história da Georgia. E é isso. E aí vocês vão ter que ler pra descobrir. E eu acho muito interessante, porque são livros que, tipo, abordam várias questões. Tipo assim, não... digamos, não muito relevantes, assim, digamos, mas ele é muito legal. Eu diria que pra quem tá ali nessa época de vestibular, não serve como nada pra repertório de Enem, a não ser que você consiga ir arquitetar bastante, porque eu já usei esse daqui como repertório de Enem também. Mas fica aí a dica, essa série é muito boa, então são esses livros aqui, ó. Pra quem quiser pode tirar um print da tela. Eles são muito bons e, como eu disse, volto a repetir, as capas são belíssimas, gente. Eu amo o detalhe das flores do lado. Eu amo esse detalhe. Eu acho elas maravilhosas. Então é isso, essa foi a primeira saga que eu indiquei. Na verdade, eu acho que essa foi a única saga que eu vou indicar. E vamos pro próximo. Bom, um outro livro que eu quero indicar, eu também nunca vi ninguém falando sobre ele. E eu li ele há pouco tempo. E eu pesquisei algumas coisas no TikTok, mas também não tem muita coisa, tem alguns poucos edits. Mas eu acho que ele vale muito a pena. Rebelde do Deserto. E pra mim essa capa é lindíssima. Pra mim é uma das capas mais bonitas que eu tenho no livro, capa mole. E, gente, não tenho palavras pra essa capa. Olha isso, gente, que delícia. Amo. Ainda mais que eu gosto dessa pegada de dourado com azul. Eu acho lindo. É Rebelde do Deserto. Ela conta a história da Amani. Ela se passa em uma... digamos, um contexto meio daquela parte do Oriente Médio. É nessa pegada, porque várias vezes falam sobre os panos, né, que amarram no rosto do Oriente Médio. Eu acho que eu não lembro o nome do pano, mas é principalmente aquele pano que amarra aqui. Principalmente esse pano assim, que amarra assim. E não hijab, essas coisas, mas principalmente o que amarra aqui. E eu acho que falam também alguma espécie de burca, eu não lembro exatamente.
Mas eu sei que não é burca, eu sei que é alguma coisa parecida. Eu não sei exatamente como era o nome, eu esqueci. Mas bom, ele conta a história da Amani, que ela é de uma vilazinha onde é terrível as coisas. E na maioria das vezes ela tem que arrumar o jeito dela de sobreviver. Ela é órfã e ela acaba morando com os tios e os primos. E nisso, aquela casa sempre sufocava ela e ela queria ir pra cidade grande, digamos assim. E nisso ela acaba se encontrando com outras pessoas. Eu esqueci o nome do carinha agora, mas ela vai e esse carinha tenta levar ela pelo deserto até essa cidade grande, onde ela sonhava em ir com a mãe dela, que a mãe dela, né, faleceu. Então ela sonhava em ir com a mãe dela nesse lugar, e ela acabou chegando numa idade que ela falou assim, vou fugir. E fugiu pra ir pra esse lugar. Só que nisso acaba acontecendo várias reviravoltas, e ela acaba não conseguindo chegar lá, mas acontece várias reviravoltas no caminho. E o que deixa o livro cada vez mais interessante. Ele é um livro pequeno, se eu não me engano, não chega nem a 300 páginas. E ele é um livro que eu, tipo, nunca vi ninguém falando sobre. E foi um dos que eu comprei assim, gente, a capa é bonita e talvez eu quebre a minha cara. Mas no final, acabei não quebrando a minha cara. Realmente, 300 páginas. E nisso, eu acho que ele foi um livro, assim, muito legal. Foi um dos primeiros que eu li, assim, mais... Primeiros não, gente. Eu já li livros voltados, assim, pra cultura do Oriente Médio. Só que de fantasia foi o primeiro que eu li voltado pra esse negócio de Oriente Médio. E de fantasia que eu li, então... Ele foi um livro bem legal, eu particularmente gostei. Puxa bem as histórias, tipo assim, animais míticos do Oriente Médio, como gênios, tipo gênios da lâmpada. Uma coisa bem puxada, assim, pros animais de Aladdin. Animais não, né? Tipo, o gênio de Aladdin, a Caverna dos Segredos. Essa vibe. E, tipo, ele é muito legal. Eu já tinha lido outro tipo de... que volta ao Oriente Médio, foi uma leitura da escola, que na época... eu achei impressionante que a escola realmente escolheu um livro bom pra gente ler. Aí eu acabei lendo o segundo, e o segundo foi horrível. Era uma série de 3 livros, eu não sei se alguém já leu, A Outra Face de Parvana. O primeiro livro foi maravilhoso. Ele era curtinho e contava a história de uma menina afegã, que era a Parvana. Só que nisso, o segundo, todo mundo morreu. Eu não entendi nada do segundo livro, mas o primeiro foi realmente muito bom. Para as meninas, tipo assim, na minha sala na época que tinham terminado os 3, eu não lembro o que falaram do terceiro, mas eu lembro que eu li até o segundo e eu não tava entendendo muita coisa. Falam que o terceiro piora, aí eu fiquei assim, não vou ler o terceiro. Aí eu acabei lendo o primeiro, que foi realmente muito bom, e o segundo, que foi mais ou menos, e não li o terceiro. Mas, né, a gente releva o fato. Aí esse aqui eu gostei muito, porque ele tem essa pegada de tipo deserto, uma pegada ali onde as criaturas, elas são basicamente dessa área do Oriente Médio, como aqui falam dos Djinis, que seriam, eu digo que seriam os gênios, eu diria que seria tipo gênios das lâmpadas. Só que não detalhe que são os gênios, falam só que são seres poderosos, como se fossem deuses, alguma coisa assim. Aí tem os Djinis, tem os Skinwalkers, que eu achei muito interessante, porque eu liguei muito Skinwalkers a Trono de Vidro, porque os Skinwalkers fazem basicamente a mesma coisa, de matar a pessoa e tomar a pele dela. Mas eu gostei, gente, né? Eu particularmente gostei do livro, ele foi muito bom. Eu tô com o segundo pra ler, é uma trilogia. Eu comprei o segundo, mas ainda não tive tempo de ler. Eu tô lendo os que eu comprei da última remessa ainda. Aí, mas ele é muito bom, gente. Foi uma leitura que eu terminei, assim, em eu acho que 3 dias. E ele é muito bom. Eu particularmente fiquei muito viciada. E tem várias frases icônicas do par romântico dela, que eu esqueci o nome, mas do par romântico dela e da Amani. E eu particularmente gostei muito desse livro. Eu nunca tinha lido alguma coisa nessa vibe. Foi o primeiro que eu li, aí acabou que eu gostei da vibe, comprei mais 2, tipo, nessa vibe, que eu comprei Reino de Intrigas e comprei Promessas de Areia e Fogo, alguma coisa assim, e que eu pretendo ler o mais rápido possível. E eu gostei muito desse livro, particularmente esses negócios dourados aqui me pegaram. E o segundo, ele também tem a capa nesse estilo, só que é diferente, eu acho que a capa é roxa.
E eu gostei muito da Rebelde do Deserto, então fica a dica aí pra quem quiser ler. Bom, gente, o próximo que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, que ele é belíssimo. Gente, eu amo as capas. Eu amo as capas de livro não conhecido, gente. É esse aqui, da Isabel Ibanez. Ela conta a história da Inês, que ela é uma garota argentina. Se eu não me engano, ela é argentina. Eu acho que ela é argentina mesmo, porque ela é de Buenos Aires. E nisso, os pais dela são arqueólogos. E eles passam, tipo, meio ano longe dela. E nisso, ela queria muito ir visitar os pais dela, só que os pais dela nunca deixavam. E eles trabalhavam principalmente no Egito. E nisso, ela sempre quis visitar os pais dela, só que ela não podia porque os pais não deixavam. E um dia ela recebe a notícia de que os pais dela, foram de vez. E nisso, ela decide que ela vai fugir pro Egito. E nisso lá, a gente consegue ver todo o desenrolar de uma história da onde ela tá procurando a tumba de Cleópatra. E eu achei muito legal. E uma das coisas que eu mais gosto desse livro é que ele tem um mapa do Antigo Egito. Ele tem um mapa do Antigo Egito. E dentro dele tem a foto da Inês e do Witch. Eu chamo ele de Witch, eu não sei falar exatamente o nome dele. Mas conta a história dos dois, né? O romance dos dois. E isso a gente vai descobrindo várias coisas. Tem também uma parte que mostra os hieróglifos, eu acho que eu até marquei. Que é pra gente tentar meio que ler algumas coisas, aparece com os hieróglifos, aí tem os hieróglifos. E como uma pessoa que ama línguas estrangeiras, me ganhou. E bom, ele é um livro muito legal. Talvez você não goste, ele não é uma romantasia, porque não tem toda aquela pegada de fantasia e tal. Ele seria um romance com magia, eu diria. Porque tem essa pegada de magia, só que não é tão voltada a isso. Embora vários momentos do livro fale sobre essa magia, que no caso seria a magia de Cleópatra, digamos assim. E bom, esse é um livro muito bom. Eu realmente gostei muito dele, eu dei 5 estrelas. E eu li ele, eu acho que foi em 3 dias, eu não lembro muito bem. Mas ele é um livro grande, se eu não me engano, tem umas 300 a 400 páginas. E ele é de uma duologia, isso mesmo, 400 páginas. Ele é de uma duologia, então como segundo nós temos Onde a Biblioteca se Esconde, que esse aqui, ela tá procurando a Biblioteca de Alexandria, só que, pra ser bem sincera, esse aqui eu gostei da história e não do romance. Esse aqui eu gostei muito mais do romance do que a história, porque às vezes eu me embolava um pouquinho na história, mesmo sendo uma pessoa que lê fantasia quase todo dia. Mas eu me embolei um pouquinho na história e eu gostei mais do romance. Esse eu gostei bem mais da história do que do romance. Se eu não me engano, acontece uns rolês aqui que, se eu falar, obviamente vai ser spoiler, mas eu não gostei tanto do romance desse, eu gostei mais do romance desse. E acontece também com a Inês e com o Witch, então os dois livros são deles, então é isso. Eu só não gostei tanto do romance desse, gostei mais da história. E esse aqui eu gostei mais do romance do que da história, mas foi assim, um livro cheio de reviravoltas, foi um livro cheio de reviravoltas, e que eu ficava assim, a cada página eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi muito bom de ler, eu acho que eu li ele em 3, esse aqui eu acho que eu li ele em 5 dias, eu não me recordo exatamente. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu dei 4.5 pra esse e 5 e favoritado pra esse. Mas eles são um livro muito bom, eles são uns livros muito bons mesmo. Eles são muito bons. E, gente, eles são perfeitos pra mim, na minha opinião. A capa deles também são belíssimas. E eu gosto muito dessa pegada de outros países. E também dessa pegada, principalmente de Egito Antigo, Grécia Antiga, Itália no Império Romano, assim, digamos. Eu gosto muito dessa pegada. Então, pra quem gosta de livros históricos, talvez goste muito desse. Ele é bem parecido com o filme A Múmia. Eu não vou lembrar de que ano, mas é o filme A Múmia. Ele é bem parecido. Já o segundo não é tanto. O primeiro é bem mais parecido com o filme A Múmia do que o segundo. E é muito legal. Esse aqui ela tá procurando a tumba de Cleópatra e esse aqui ela tá procurando a Biblioteca de Alexandria. É muito legal, gente. Eu recomendo bastante. E ele é só uma duologia. E ele também é da Isabel Ibanez. Eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Pra não mentir, eu vi sim gente falando sobre ele. Só que é aquele negócio de que você tem que procurar lá no fundo do TikTok pra poder achar alguma coisa sobre esse livro. E eu vejo que ele não é um livro que, tipo, muita gente lê, mas ele é muito bom. E
é isso, gente. O que o Rio sabe e o que é onde a biblioteca se esconde. É muito bom os dois. E pra quem tá procurando um livro bonito, assim, que é gostoso de ler, pode ter certeza que esse aqui é um livro muito bom. E, como eu disse, volto a repetir, pode acabar de você não gostar, porque cada um tem a sua opinião. E como uma leitura de fantasia, que, tipo assim, já leu diversas fantasias, esse aqui, ele não chega a ser uma fantasia, ele só tem essa pegada de magia. E bem mais pro romance. Então, eu diria um romance com magia. Mas, nem chegando a ser uma romantasia. Mas você pode gostar, você pode não gostar. Aí, pra quem quiser tirar um print da tela, esses dois. E procurar. Os dois eu também comprei na Amazon. Esse aqui eu lembro que eu comprei na pré-venda. E esse aqui eu comprei normalmente. Esse aqui eu lembro que eu tava tão ansiosa pra ler esse livro que eu acabei comprando na pré-venda. Aí, tipo assim, não chegava o livro, eu não tinha entendido como funcionava a pré-venda. Porque eu comprei bem no começo, eu acho que foi do ano retrasado. Aí eu não entendia como comprava ainda pela internet muito bem. Aí eu acabei comprando na pré-venda. E foi muito hilário a história, porque eu tava querendo que o livro chegasse. Esse livro tava marcado pra chegar dia 20 e pouco de janeiro do ano seguinte. Eu comprei, eu acho que na Black Friday. E nisso tava marcando pra chegar no dia 27, 20 e pouco de janeiro do outro ano. Eu falei assim, gente, não acredito. Aí nisso, eu quase acho que eu levei um golpe da Amazon, mas a gente releva esse ponto, porque eu acabei comprando ele, consegui comprar. E não foi no dia 27 de janeiro do outro ano, foi antes disso. E foi isso, eu acho que esse aqui eu li nas férias em 5 dias, se eu não me engano. E é isso, gente, essa duologia, ela é muito boa pra quem gosta, assim, de coisas históricas e tal. Ela é muito boa, eu recomendo muito. Bom, mais um livro que eu quero indicar, eu não sei se vai agradar a todos esse, porque ele é uma distopia cristã. Para o público cristão, obviamente, vai gostar. E eu não sei se o público que não é cristão vai gostar, mas ele é muito bom, gente. Não aborda diretamente temas cristãos, mas quem é cristão consegue entender, assim, pegar algumas coisas que talvez para pessoas que não sejam cristãs vai passar batido. Mas ele é muito... Eu não diria que a capa é bonita, eu particularmente não gosto muito dessa capa. Eu acho que os dois personagens aqui na frente não ficou muito legal. Se fosse só, tipo, dourado e preto seria melhor, mas tá lindo o livro do jeito que ele é. O importante é que a história é muito legal. E ele é uma distopia, o que eu achei bem diferente, porque normalmente a gente vê livros cristãos como romance. E ele é bem diferente por ser uma distopia cristã, eu nunca tinha visto. E o nome dele é Aurora, é porque não sei se tá dando pra ler, mas é Aurora. E bom, ele é da Victoria Souza. E ele é muito bom, ele é realmente bom. Só que é aquele negócio, talvez quem não é cristão, talvez não vai gostar. Mas fica ao gosto de cada um. Eu particularmente gostei muito desse livro, eu li ele em uma madrugada. Se eu não me engano, eu comecei ele foi 5 horas da tarde, terminei 2 da manhã, mas... perfeito, gente, esse livro pra mim foi perfeito, foi maravilhoso. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas pra ele, porque embora ele seja um livro cristão, ele não aborda diretamente tópicos como Deus e tal, mas ele é, assim, uma coisa bem mais leve, digamos assim. Pra quem não gosta de livro com hot, esse é perfeito. Não tem hot, pode ficar tranquilo, não tem hot. E tem muita coisa que, assim, eu particularmente acho que dá pra usar de repertório pra quem tá aí nessa época de Enem, de vestibular. Mas, porém, entretanto, pode acontecer de você não gostar, como eu também disse das outras séries. E, bom, ele é uma distopia que eu, particularmente, li poucas distopias. Eu li Jogos Vorazes, eu li o primeiro de Feios e vi Maze Runner. Eu acabei não lendo Maze Runner, eu só vi Maze Runner. E, bom, eu gostei desse livro por ser uma distopia cristã, eu gostei desse livro. E ele conta a história da Halsey. Eu não sei dizer o nome dela, mas é Halsey. Eu falo como Halsey, tipo, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas esse é o nome dela, Halsey. E é muito legal. Pelo que eu entendi, ele se passaria meio que no território brasileiro. Ele é um romance. Ele é uma distopia, um livro brasileiro, de autora brasileira. E pelo que eu entendi, ele se passa no território brasileiro, porque eu lembro de uma vaga menção a índios. Eu não lembro exatamente
exatamente as coisas que acontecem nele, por causa que eu li ele tem uns 4 a 5 anos. E eu não lembro, porque também tava de madrugada, então eu tava naquele, tipo, eu quero só mais um capítulo, mas eu quero muito dormir, mas eu só preciso ler mais um capítulo. Então eu não lembro exatamente as coisas dele, mas eu lembro que em algum momento aborda sobre uma aldeia onde, tipo, seriam... Eu não sei, quem já viu Feios talvez entenda melhor. Que em Feios tem uma parte, tipo, que são... Eu não lembro como eles se chamam, mas eu acho que são realmente feios. Eu não lembro. Mas é, tipo assim, a sociedade perfeita, aí esse grupo de pessoas seria meio que essa aldeia que eu tô falando, seria meio esse grupo de pessoas, entendeu? Que se aceita do jeito que é. Seria meio que, tipo, esse pessoal, entendeu? Mas ele é muito bom. Tem vários plots que você fica assim, não acredito. É muito bom, é viciante. Pelo menos eu gostei do livro. Talvez alguém não goste, mas pro público cristão eu acho que é um livro muito bom. E pra quem não é cristão também é muito bom, só que você pode acabar não gostando do livro, justamente por, às vezes, abordar alguma coisa ali, uma coisa que, né, que você não goste. E eu comprei esse livro e ele veio com um pôster. Eu não lembro onde eu botei o pôster, porque eu esqueci de colar na parede. Mas ele é muito bom, eu recomendo muito. Bom, gente, o próximo livro que eu quero indicar é um que bom. Eu creio que a maioria já viu o filme. E talvez alguém não saiba que tenha livro. E como eu nunca vejo ninguém falando sobre, eu decidi por aqui. Que bom, eu particularmente sou apaixonada nesse filme, então... Jurassic Park. Talvez ninguém saiba que teve livro. Mas ele é um livro primeiro, depois veio o filme. E ele é do Michael Crichton. Eu particularmente amo esse livro. E pra quem lê o livro e vê o filme, é totalmente diferente. Tem várias cenas que acontecem diferente. Personagem que no filme morre e aqui não morre. Personagem que aqui morre e no filme não morre. É muito diferente. Tem ele e tem o 2, né? A Ilha Perdida. Porque eu não vou pegar ele porque ele tá escorando os outros livros, então vão cair. Mas ele é muito bom. Eu particularmente adorei. Foi um dos primeiros livros que eu li de capa dura. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu li de capa dura. Mas ele é maravilhoso. E ele é grande também. Ele tem 500 páginas, eu acho, quase chegando a 600. E ele é um livro muito legal, pra falar a verdade. E 522, então quase chegando a 600. Ele é um livro muito legal, porque dentro dele tem várias... Como se fosse, principalmente aqui no final... as partes do computador. Não, como se fosse a tela. Opa, aqui achei. Como se fosse telas, tipo de computador, tá vendo? Planilhas e tal. Eu acho isso muito legal. E ele é um livro que, bom, o filme marcou a minha infância todinha. E talvez a maioria das pessoas não sabe que tem o livro. Eu particularmente não sabia. Eu vi o filme uma vez, depois de velha, e eu falei assim, gente, seria legal se tivesse um livro. E eu tava procurando, aí eu vi que realmente tinha um livro de Jurassic Park. Então, eu acabei comprando pra ler, e ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Gente, ele é maravilhoso. E ver também como, tipo assim, a discrepância do filme pro livro, porque o filme parece uma coisa totalmente diferente do livro, porque muita coisa que acontece no livro realmente não acontece no filme, e muita coisa que acontece no filme não acontece no livro. E igual, tem coisas diferentes também. E algumas cenas do segundo filme acontecem no primeiro, e igual a cena da menina atacada pelos comps acontece nesse livro e não no 2. E conta basicamente a parte, assim, digamos, da menina. Conta um pedaço, assim, da menina. E não tem um POV único, ele é vários POVs. Então, ele é muito legal, particularmente eu gosto. Pra quem gosta dessa pegada aí de science fiction, é muito legal. Se você não leu, leia. E pra quem não gosta, é uma bela recomendação pra você começar, embora ele é bem pequeno, assim, ele é grande. Só que por quantidade de palavras na página, ele é bem pequeno, eu diria, tipo... Ele tem a parte aqui muito grande, a orelha, entendeu? Ele tem essa parte aqui muito grande, então o texto fica concentrado pequeno no meio, então eu não considero ele muito grande. Eu terminei ele, eu acho que em 2 dias.
que na época eu não tinha muita recorrência de leitura, mas eu terminei ele em 2 dias, eu achei ele muito bom, muito assim, fluido, ele é muito legal. E ele conta basicamente a mesma história do filme, porém tem vários pontos diferentes. Igual no filme, a Alex é mais velha e o Tim é mais novo. No filme, a Alex é mais nova e o Tim é o mais velho. E eu acho que o Tim que gosta de computadores e não a Alex. Tem também a morte de alguns personagens, tipo a do Gennaro, que acontece no filme. E no livro, a morte do Gennaro não acontece. Já, por outro lado, acontece a morte de John Hammond. Então o John Hammond morre nesse. E no filme, o John Hammond fica vivo. Tem também várias cenas da Rex, que tem a cena do lago da Rex, que a Rex, ela nada. E no filme não tem, onde, tipo, o Alan e as crianças são atacados pela Rex num lago. E no filme não tem esse negócio, só tem, eu acho que, um pedaço de, tipo assim, que aparece uma criança em um bote, mas na realidade é no segundo filme e não no primeiro. E se eu não me engano, no segundo filme realmente não tem essa cena do bote, então eu suponho que tenha sido uma ideia pegada aqui. Mas ele é muito bom, eu particularmente gosto tanto do primeiro quanto do segundo. E pra quem gosta de science fiction, é perfeito, eu diria. Ele é uma pegada que eu gosto de falar assim, quase chega perto de Júlio Verne, porque eu também gosto muito de Júlio Verne. Mas é isso, gente. Esse livro é muito bom, principalmente pra quem gosta aí da área de arqueologia, paleontologia e science fiction, eu acho que é perfeito. Pelo menos eu acho, e eu sou dessa área, então é isso, deixa essa recomendação, é muito boa. Que é aí o Jurassic Park. Se eu não me engano, não tem capa mole desse livro, é só capa dura realmente. E o box é muito caro, eu lembro que eu comprei os 2 livros separados. Eu obviamente deu mais caro que o box, mas eles são maravilhosos, gente. Eu amo de paixão esses livros. E eu acabei que eu li ele por um aplicativo. Não, eu li o segundo pelo aplicativo. Esse aqui eu li na época, só que eu não tinha post-its. Aí eu acabei relendo ele, que eu acabei não marcando todas as partes. Aí eu acabei relendo ele, só que nisso eu fiquei com preguiça de colar os post-its. Mas aí eu ainda tô cogitando ler ele uma terceira vez pra poder colar os post-its direitinho dessa vez. E o segundo eu lembro que eu li por um aplicativo, depois eu comprei o livro físico. E eu acabei relendo já 2 vezes. E ele é perfeito, gente. Pra mim, Jurassic Park é o maioral de todos. E Jurassic Park, pra mim, é um dos meus filmes que eu vejo desde a infância. E que é um que eu, tipo assim, eu era uma criança obcecada. Porque eu lembro que antigamente eu conseguia decorar muitos filmes. Tipo assim, eu decorar as falas dos filmes. E Jurassic Park foi um dos que eu decorei as falas dos primeiros 4 filmes. Que eu decorei do Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3 e Jurassic World 1. Porque eu fui ver Jurassic World 1 no cinema e eu acabei decorando as falas no cinema porque eu adorava. Então fica aí essa diquinha também, Jurassic Park. Porque eu vejo que não tem muita gente falando. E tem umas cenas meio, não pesadas, mas tipo assim, pra quem tem esse negócio com mortes assim, digamos, um pouco brutais, preparem os estômagos. Só deixo esse aviso. Mas se você não tem uma imaginação tão fértil, pode ler, não precisa ter nada. Só vai ter umas tripas pulando pra fora, mas a gente releva. Ele é lindo, esse livro, gente, eu particularmente amo. É um dos mais bonitos que eu tenho de capa dura. Só perde pro outro aqui que eu tenho que eu ainda não li. Então não vou indicar nesse vídeo que eu não sei. Mas esse livro é muito bom. Bom, o próximo livro que eu quero indicar, ele tá no Kindle. Eu acabei apagando o EPUB dele, porque eu tenho o costume de ler o livro, apagar o EPUB pra não encher meu Kindle e eu poder colocar mais coisa. Mas aí eu vou pôr a fotinha dele aqui. E bom, o livro, ele é Onde Está a Daisy Maison, da Cara Hunter. E, bom, ele é um livro muito bom, eu praticamente gostei dele, porque como uma pessoa que normalmente lê thriller e descobre o plot antes do final, eu acabei não descobrindo o plot desse, porque foi um plot que eu fiquei tipo assim, não acredito. Mas bom, ele é um livro muito bom, assim, digamos, porque
Ele é um thriller, mas é bem diferente do convencional, onde você, tipo, segue pistas concretas pra descobrir no final quem é o assassino. E esse eu achei muito legal, porque a gente tá, tipo, na visão do investigador. E esse investigador, ele pega o caso de uma família onde desapareceu a Daisy, que é a filha do casal. E nisso, a família é composta pelo pai, pela mãe e por um irmão da Daisy e a Daisy. E nisso, os pais deram uma festa no fim de semana. E a Daisy, ela simplesmente desaparece. E eles só notam a falta da filha, eu acho que no outro dia. Eles não notam a falta da filha durante a noite e também nem, tipo, no final da festa. Eles realmente notam o desaparecimento da filha no outro dia, que aí eles ligam pra polícia e mandam a polícia investigar. E nisso a gente tem várias provas ao longo do livro que apontam pros dois pais. No caso, tanto o pai quanto a mãe da Daisy. E nisso a gente fica naquela de, tipo assim, meu Deus, foi o pai ou foi a mãe? Porque as provas realmente parecem muito concretas. Embora algumas tenham ali uma discrepância danada, mas a gente percebe, tipo assim, são provas meio concretas. E por fim, acaba ficando um incriminando o outro. No caso, o pai incriminando a mãe e a mãe incriminando o pai. Pra ver quem realmente perdeu Daisy Maison. E nisso acaba que o livro termina com um plot twist que eu particularmente nunca esperaria que terminaria daquele jeito. E bom, talvez você goste. Ele é um thriller e, se eu não me engano, ele é curtinho também. Deve ter entre 300 e 450 páginas. Alguma coisa nessa média, eu não me recordo exatamente, mas é alguma coisa nessa média de páginas. Ele é um livro muito bom, ele é livro único, da Cara Hunter. Foi o primeiro livro da Cara Hunter que eu li, e agora eu tô pretendendo ler Sem Saída. Se eu não me engano é esse o nome do livro. Sem Saída, da Cara Hunter. Mas eu gostei muito desse livro, particularmente porque foi um dos que eu não adivinhei o plot no final. Esse eu tinha dado 4.5 pra ele, porque, sei lá, o plot do final, quem tinha realmente sequestrado a Daisy Maison, eu fiquei meio assim, tá, mas poderiam ter botado alguma prova que indica que foi essa pessoa, porque eu particularmente gosto de investigação, então eu gosto de descobrir o assassino junto com o pessoal do livro. O que às vezes rola umas circunstâncias muito engraçadas, porque com essa minha amiga, que me deu Deixa Nevar, ela acabou me indicando a Academia dos Casos Arquivados e eu acabei descobrindo o plot nas 20 páginas. E a minha amiga ficou assim, não acredito, Fernanda. Mas aí a gente releva esse fato. Inclusive, a Academia dos Casos Arquivados é maravilhoso, podem ler, eu recomendo. Eu só li o primeiro livro até agora, porque eu ganhei de aniversário. E pretendo ler os próximos no Kindle. Mas aí a gente releva esse fato. Então, Onde Está Daisy Maison é um livro maravilhoso. Eu particularmente gostei, embora eu tenha dado 4.5, mas eu realmente gostei. Se você tá ali procurando um mistério onde você realmente não vai descobrir o plot final, Onde Está Daisy Maison. Perfeito, gente. E é isso. Então, vamos pro próximo. Bom, gente, o próximo livro que eu quero indicar também tá no meu Kindle. E é o mesmo princípio do anterior, eu acabei lendo e apagando. Mas eu vou deixar a fotinha dele aqui. E bom, o nome é Eu Não Sou Jessica Chan. E bom, eu gostei muito desse livro, e pelo que eu fiz uma pesquisa, a Ana Lian, que é a autora do livro, os livros delas abordam muito essa pegada de uma crítica social, e a crítica social desse livro é basicamente o que eu chamo de olhar pra vida de uma pessoa, digamos, no Instagram, ver como a vida dela é perfeita e se desejar estar no lugar daquela pessoa, enquanto a gente não sabe realmente como a vida daquela pessoa é. Se desejar, basicamente, estar no lugar de uma pessoa que a gente não tem o conhecimento para saber como é a rotina dela. E bom, o que acontece? Nesse livro, a gente pega aí duas primas. Uma delas é a Jenna Chan e a outra é a Jessica Chan. E bom, aí que vem o nome do livro, Eu Não Sou Jessica Chan. Por quê? A gente pega o ponto de vista da Jenna Chan, que é a prima. E nisso, ela é uma artista e ela sempre vê a prima dela conquistando várias coisas diferentes, como prêmios, medalhas, títulos honrosos, como ela seria tipo a melhor aluna, se passa num ambiente escolar. Ela seria tipo a melhor aluna. E nisso, a Jenna sempre fica com muita inveja, porque os pais dela são aquele tipo de pessoa que, tipo, você viu o que fulana fez? Fulana tá fazendo, você não tá. E nisso, acaba que o maior desejo da Jenna era se tornar a Jessica Chan. E nisso, um dia, quando ela tá indo lá pra falar pros pais da aprovação da faculdade, aonde ela e a prima se inscreveram pra mesma faculdade,
E acaba que no final de tudo, a prima passa e ela não. Nesse jantar em família, ela acaba contando que não passou na faculdade e fica aquele clima pesadíssimo. E nisso os adultos mandam as duas primas saírem da mesa para poder conversarem. E nisso a Jenna e a Jessica, elas vão pra a varanda, assim, tipo assim, uma varanda. E nisso tá tendo uma chuva de meteoros. Aí vem toda a pegada de fazer um desejo a uma estrela cadente. Porque a Jenna, ela deseja de todo o coração dela se tornar a Jessica Chen. E a Jessica, ela também faz um desejo. Aí esse desejo vocês descobrem mais pra frente no livro. E a Jenna, ela acaba no outro dia se tornando Jessica Chen. E nisso ela acorda no corpo da prima, na casa da prima, e ela fica assim... Que isso, gente? Não tô entendendo. E nisso ela vai procurar, né, a Jéssica que tá no corpo da Jenna. E ela acaba descobrindo que não existe Jenna Chen. Que a Jenna, ela não existe. E que, tipo assim, o quarto dela ainda tava lá, mas praticamente parece que a Jenna, ela foi sair com umas amigas e nunca mais voltou pra casa. Enquanto isso, a Jenna, que tá no corpo da Jéssica, ela começa a ter que agir como a prima dela. Então, ela tá ali, toda aquela pressão escolar que tava em cima da prima foi passada pra Jenna, e a Jenna, como ela não era uma das melhores do colégio, ela teve que se esforçar realmente pra poder manter as notas da Jessica, porque senão a escola perceberia que tinha alguma coisa errada e ela tava com medo de dar ruim pra prima dela. E nisso ela começa a perceber o quanto a gente desejar estar no lugar de outra pessoa pode ser complicado, porque às vezes essa pessoa realmente tem ali uma pressão em cima dela que a gente não tem. E eu achei essa crítica muito legal, até porque eu sou uma das pessoas que, tipo, fica... Nossa, se eu estivesse no lugar de fulana de tal, eu faria diferente. Mas a gente não sabe como é a vida da fulana de tal pra gente estar se colocando no lugar dela. E eu achei esse livro muito bom, pra falar a verdade, porque no decorrer do livro a gente vai vendo que a Jenna Chen, ela vai desaparecendo, enquanto a Jéssica, né, que a Jenna no corpo da Jéssica, ela tenta com todo o afinco voltar a ser a Jenna. E chega um momento que ela realmente aceita que ela é a Jéssica e ela fica tipo assim, eu sou a Jessica Chen. E no final de tudo, ela realmente vê que ela não poderia ser a Jessica Chen e que ela é sim a Jenna Chen. Por isso o nome do livro Eu Não Sou Jessica Chen. E eu achei esse livro muito legal, particularmente. Eu dei 5 estrelas. Eu não lembro se eu favoritei, mas eu acho que eu não favoritei. Mas eu dei 5 estrelas, ele é perfeito. E ele tem, assim, uma pegada de romance. E é aquele livro pra uma pessoa que, tipo assim, realmente não tá esperando muito romance, magia e tal. Eu diria que é um romance, mas ele não chega a ter muito romance. Sim, ela tem um par romântico, só que é aquele negócio de não chega a ser um romance, romance é só migalha de romance. Então, gente, foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. E é isso, eu espero trazer mais vídeos em breve. E é isso, meu primeiro vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. E tchau, tchau. Beijo!